Retomando o tema Aspectos estereoquímicos da ação de fármacos, nessa aula serão tratados os fármacos quirais e as condições que levam ao reconhecimento biológico estereoseletivo. Em outros termos, passaremos a considerar aqui os aspectos configuracionais da ação de fármacos. Inicialmente, vamos rever alguns conceitos do campo da estereoquímica e então partiremos para a descrição das particularidades dos fármacos quirais. Biomoléculas, como proteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos, são estruturalmente assimétricas, e essa característica relaciona-se diretamente à alta seletividade e à grande diversidade dos processos biológicos. A assimetria nas moléculas orgânicas é resultado da presença de ao menos um centro estereogênico que, na maioria das vezes, corresponde a um carbono tetraédrico ligado a 4 grupos diferentes entre si. A imagem à esquerda mostra um carbono estereogênico genérico. A geometria tetraédrica do átomo é descrita pelo conjunto de linhas e cunhas que correspondem às suas ligações com os substituintes. As linhas sólidas normais representam ligações alinhadas ao plano da tela, enquanto que a cunha preenchida, uma ligação projetada para frente desse plano, e a cunha tracejada, uma ligação projetada para trás do plano. De maneira específica, esse recurso de representação, chamado fórmula de projeção, foi aplicado para a estrutura da L-alanina. O carbono estereogênico da L-alanina está indicado com a seta vermelha nas fórmulas de projeção e tridimensional dessa substância. Por conter um centro estereogênico, a estrutura da alanina não apresenta simetria. O mesmo ocorre aos outros aminoácidos que constituem as proteínas, de forma que essas biomoléculas são igualmente assimétricas. A assimetria de uma estrutura química promove a quiralidade, que é um atributo geométrico de um objeto cujo reflexo no espelho fornece imagem especular não sobreponível ao objeto que lhe deu origem, ou seja, a imagem especular corresponde a outro objeto. Em termos moleculares, a imagem especular da L-alanina é seu isômero D-alanina, que apresenta grupos substituintes do carbono estereogênico arranjados no espaço de modo distinto. Isômeros que apresentam essa relação de um ser a imagem especular do outro são denominados enantiômeros. De modo geral, apresentam propriedades físicas idênticas entre si, mas podem se diferenciar por suas propriedades biológicas, uma vez que o ambiente biológico é formado por biomoléculas quirais. Conduzindo nosso foco aos fármacos, podemos primariamente definir que os seus alvos moleculares são quirais e, por isso, o reconhecimento de fármacos quirais pode ser enantioseletivo. O reconhecimento enantioseletivo é resultado de uma diferença de afinidade entre os enantiômeros por um determinado alvo, o que está ilustrado esquematicamente à esquerda, em que se mostra as diferenças na complementariedade de 2 enantiômeros pelo alvo, representado pela placa dourada. O esquema geral pode ser estendido para se compreender as diferenças nos perfis biológicos dos isômeros do ibuprofeno. Estes apresentam apenas um centro estereogênico e podem ser distinguidos pela denominação RS, que descreve a configuração absoluta do carbono estereogênico. O S-ibuprofeno é complementar ao sítio de reconhecimento da COX, promovendo sua inibição, enquanto o isômero R apresenta baixa afinidade pela enzima. Um fármaco quiral historicamente importante é a talidomida. Entre 1957 e 1961, o uso da talidomida racêmica para reduzir o enjoo matinal em gestantes ocasionou o nascimento de crianças com malformações congênitas. Posteriormente, se identificou que os efeitos terapêuticos eram promovidos pelo isômero R e o efeito teratogênico por um metabólito do isômero S. A identificação da enantioseletividade biológica da talidomida impulsionou mudanças. Os órgãos regulatórios passaram a exigir maiores estudos para a liberação de novos fármacos. Até 1962, exigia-se apenas comprovação de efetividade. Em razão do aumento da produção de fármacos quirais sintéticos nas décadas seguintes, foram colocadas regulações específicas para a liberação de novos fármacos quirais.
A partir da década de 1990, passou-se a exigir a determinação da composição estereoisomérica das formulações e a avaliação dos perfis farmacocinético e farmacodinâmico de cada enantiômero individualmente, nos casos do medicamento ser composto por misturas de enantiômeros. Isto porque, de forma geral, os enantiômeros podem apresentar os mesmos efeitos biológicos ou efeitos biológicos diferentes entre si. Considerando o segundo caso, o distômero pode apresentar ou não os efeitos prejudiciais. Havendo possibilidade de prejuízo pela administração da mistura racêmica, deve ser comercializado o eutômero puro. Quando não há restrições, no entanto, os fármacos sintéticos quirais são comumente comercializados nas formas racêmicas por envolver processos de produção de menor custo. Adicionalmente, é importante considerar as seguintes questões a respeito dos fármacos quirais. No caso de fármacos racêmicos, a proporção 1:1 de cada enantiômero pode variar por interferência do ambiente biológico, sendo esse quiral. Alguns fármacos enantiopuros podem sofrer racemização em meio biológico de forma parcial ou completa. E principalmente para formulações que empregam isômeros puros ou misturas enriquecidas, variações nos processos de fabricação podem levar a alterações na proporção dos enantiômeros, levando a problemas no controle de qualidade. De acordo com a forma com que são comercializados e com suas propriedades, os fármacos quirais são classificados em 4 grupos. Fármacos racêmicos, em que ambos os enantiômeros são bioativos, fármacos racêmicos com um enantiômero bioativo, fármacos racêmicos que sofrem inversão quiral e fármacos enantiomericamente puros. Segue agora alguns exemplos de cada grupo. A fluoxetina e a flecainida são fármacos quirais sintéticos que apresentam ambos os enantiômeros ativos. São comercializados nas suas formas racêmicas. Nesses casos, o reconhecimento pelos alvos moleculares não é enantioseletivo. O reconhecimento dos isômeros do verapamil, por outro lado, é enantioseletivo. Ainda assim, esse fármaco é usado na forma racêmica. O eutômero é desprovido de efeitos prejudiciais. Esse também é o caso do omeprazol, que apresenta como centro estereogênico um enxofre tetraédrico. O eutômero desse agente antiúlcera é o isômero de configuração S. Alguns fármacos quirais que apresentam reconhecimento enantioseletivo sofrem inversão da configuração do centro estereogênico em alguma extensão em meio biológico. Quando esse processo ocorre a partir de um enantiômero puro que contém apenas um centro estereogênico, é chamado de racemização. A racemização inviabiliza o uso de fármacos quirais na forma enantiomericamente pura, mesmo quando o distômero tem efeitos prejudiciais. É o que ocorre à talidomida, que foi reposicionada na terapêutica para outros fins, mas é ainda empregada na forma racêmica. Por essa razão, o seu uso é proibido às gestantes. Mesmo empregando-se o eutômero na sua forma pura, haveria a formação do distômero em alguma proporção pelo processo de racemização. Comumente, a racemização é possível quando o centro estereogênico é um carbono alfa-carbonílico. Em meio aquoso, a substância ocorre em equilíbrio com sua forma enólica aquiral. A reprotonação do carbono alfa-carbonílico levará à formação dos enantiômeros na mesma proporção. Se alcançar o equilíbrio, o processo levará ao produto racêmico. A inversão quiral ou racemização também ocorre ao benzodiazepina e coxazepam, que apresenta o carbono estereogênico alfa-carbonílico. No caso do ibuprofeno, a inversão quiral ocorre mediada por enzima. E nesse caso, em razão dessa particularidade, a inversão quiral é oportuna, pois apenas o distômero é convertido no eutômero, mas o contrário não acontece. Por fim, seguem exemplos de fármacos comercializados como enantiômeros puros: naproxeno, escitalopram e dextropropoxifeno. Esse último apresenta 2 centros estereogênicos e é um analgésico opioide, enquanto seu enantiômero, o levopropoxifeno, é empregado também na forma pura como antitussígeno. Enfim, encerramos aqui o tópico Aspectos estereoquímicos de ação de fármacos. Bons estudos!